Bom, então vamos retomar as reuniões do Grupo de Estudos Filosóficos do campus do IFPR Chateaubriand. Nós estamos fazendo a leitura do livro A Lógica das Ciências Sociais, de Karl Raimund Popper. No caso, quer falar um pouquinho sobre o que a gente viu ou quer que eu fale? Tá bom. Bom, a gente está verificando então, na verdade, qual é a abordagem que o Popper desenvolve sobre a tradicional visão crítica das chamadas ciências duras em relação às chamadas ciências sociais, e dentro do âmbito dessas ciências sociais, no nosso caso aqui no Brasil, eu adicionaria as chamadas ciências humanas. Então, esse primeiro capítulo do livro, ele vai enunciando o que ele chama de teses, e que são teses que envolvem as concepções teóricas do Popper com relação ao que é ciência, qual é a visão tradicional com que a ciência é tratada e qual é a nova proposta que ele traz. Então, ele parte da discussão de que todos temos muitos conhecimentos e, ao mesmo tempo, não conhecemos nada. Porque a cada momento que a gente avança em algum conhecimento, nós descobrimos uma infinidade de outros problemas. Outra tese que ele defende é que o conhecimento ele é gerado e o conhecimento científico avança mais pelo que se desconhece do que pelo que se conhece. E que esse avanço ele acaba acontecendo devido à tensão entre o que é conhecido e o que é desconhecido. Então, nós poderíamos dizer que Popper defende a tese de que o conhecimento, e sobretudo o conhecimento científico, ele se dá mais através de perguntas do que de respostas. Porque na medida em que as respostas são produzidas pelas pesquisas, enfim, tudo que ele chama de conhecimento, mais se descobre o tamanho da nossa ignorância. Aí, logo nas teses seguintes, ele apresenta a visão tradicional de ciências e chama a atenção para um mito positivista de que a ciência seja desenvolvida através de observações e quantificações estatísticas ou matemáticas. Ele diz que justamente a ciência e o conhecimento ele é gerado justamente pela tensão entre o que se conhece e o que se desconhece, e essa tensão provoca então uma ampliação de questões que são, na verdade, perguntas e não respostas, nem pouco menos, nem muito menos, aliás, observações sensoriais, observações empíricas e matematização, ou seja, quantificação para a geração de resultados. Esses processos que são regulares na ciência tradicional, Popper alega que são procedimentos de comprovação. E aí ele chega àquela tese que vem do seu falibilismo, que diz que a ciência não deve se preocupar em demonstrar um conhecimento verdadeiro através do método indutivo do conhecimento, mas justamente pela aplicação da dedução e, posteriormente, a verificação e as tentativas cada vez mais radicais de falseabilismo ou de falseabilidade das teses ou hipóteses ou teorias levantadas pelo método dedutivo, é que a indução, após essa sobrevivência teórica, deve ser aplicada como método crítico, de confirmação, menos de confirmação do que de constatação de grau de proximidade da verdade.
Isso aí ficou claro? Nossa, bem... Então vamos repetir. Uma coisa é você se preocupar em demonstrar que um conhecimento é verdadeiro. Para isso, o método indutivo, ou seja, aquele que parte da observação, das quantificações e da experiência empírica ou sensorial, para a elaboração de hipóteses, teorias generalistas, a fim de alcançar um grau máximo de generalidade possível, né? Para se aproximar de leis ou tentar demonstrar uma lei da natureza que tenha regularidade, universalidade, reprodutibilidade, isso acaba restringindo o processo criativo da ciência e da filosofia. Então, Popper propõe o princípio de falseabilidade, ou falseabilismo, que seria, ao invés de ter a preocupação de demonstrar um conhecimento verdadeiro e defendê-lo a qualquer custo contra os fenômenos variáveis que possam vir a acontecer, ele defende que a filosofia e a ciência estabeleçam, pelo método dedutivo, hipóteses, teorias que que os cientistas que as proponham tentem falseabilizar as suas teorias, ou seja, destruí-las, torná-las falsas. Por quê? No método indutivo e tradicional, basta um único fenômeno que contrarie a regra para que o conhecimento, a teoria ou a hipótese se transforme numa teoria ou hipótese falsa. E sendo falsa, ela não é científica. Através do método da falseabilidade, ao aplicar o método dedutivo como início de proposição de novas hipóteses e teorias, o cientista ou o filósofo, ao testar as suas hipóteses, as suas teorias, as suas premissas, e tentar, por todas as formas possíveis, torná-la falsa, demonstrar, por assim dizer, que existem fenômenos na natureza que negam o que essa teoria se propõe, ao negá-la ou na razão direta da quantidade de vezes que ela pode ser tornada falsa, demonstra que este conhecimento de que trata a teoria ou a hipótese, ele é mais próximo da verdade do que aquele conhecimento cuja preocupação, aquele conhecimento que é gerado dentro da preocupação de demonstrar que ele é verdadeiro. Porque o Popper parte do princípio de que o conhecimento ele é praticamente impossível de ser atingido conscientemente pelo ser humano. Ele parte daquele argumento cético de que o ser humano não é capaz de conhecer a realidade verdadeira, mas sim desenvolver um discurso, desenvolver através da ciência, da filosofia, teorias e hipóteses que cada vez mais se aproximam pela experiência e pela aplicação do método da falseabilidade de graus de verdade sobre esta realidade. E mesmo que nós estivéssemos falando sobre a verdade, sobre o fenômeno real que existe na natureza, nós não teríamos condições de comprovar isso. Porque tudo que a gente vive, tudo que a gente faz, são leituras possíveis realizadas pelo nosso cérebro, o nosso corpo como um todo e, sobretudo, o nosso atual estágio de conhecimento filosófico e científico. Nada é verdade absoluta. A única verdade absoluta é que nós jamais saberemos o que isso significa. Porque é justamente o que a gente começou a falar aqui nas primeiras teses. Quando você descobre alguma coisa, junto com a descoberta, vem uma série de problemas que você não tinha nem sequer imaginado que existiam. Então, quando você se preocupa em demonstrar a verdade desse conhecimento, dessa sua teoria que você desenvolveu agora, você, a qualquer preço, tenta manter aquela verdade.
o que vai tornando aos poucos a sua tese fragilizada, ou através de outros fenômenos que vão negando ela até o ponto de dela não ser mais sustentável, ou através das críticas da chamada ciência normal, da ciência tradicional, que vai ter a preocupação de achar as suas falhas através de várias e infinitas revisões do seu trabalho, que é o que o povo chama em metodologia de revisão da literatura. Até hoje se concluiu que tal assunto é esse. Mas, olha só, eu descobri que fulano de tal falhou em tal autor. Então isso causa para o cientista e para o filósofo o que Popper denomina de uma delimitação do conhecimento verdadeiro, uma limitação para a criatividade. Porque um monte de coisas que geram conhecimento, não necessariamente científico, como a gente está acostumado a acreditar, ou seja, conhecimento demonstrável, verdadeiro por ser demonstrável, fica de fora. Agora, quando você, aplicando o método dedutivo, você não parte da experiência concreta, mas sim de perguntas, de dúvidas, de problemas, principalmente de problemas, né? Sendo que ele classifica o problema justamente a tensão litigante, né? Ou seja, a tensão de um conflito entre o que se conhece em uma novidade, né? Ou seja, um fenômeno que normalmente nunca foi registrado, não foi acompanhado, é que você consegue, então, identificar, através da aplicação do método de tornar falsas, ou seja, de tentar destruir a sua própria teoria, você primeiro verifica se ela é forte o suficiente para se manter diante das hipóteses divergentes. Se ela sobrevive, aí entra o método indutivo e da experimentação para assinalar o grau de verdade que essa teoria sobrevivente, essa hipótese sobrevivente, conseguiu constatar. Porém, o que caracteriza esse saber como um saber científico do Popper não é mais a sua tentativa desesperada de mantê-lo verdadeiro, mas sim a sua tentativa brutal de torná-lo falso. Porque toda vez que você demonstrar que algum fenômeno da realidade concreta pode tornar aquela sua teoria falsa, é sinal que ela é científica, porque ela se aproxima o máximo possível da verdade ou da realidade sobre a verdade deste fenômeno. Então foi o que a gente falou num outro encontro aí. Se ao nível do mar a água ferventa a 100 graus centígrados, se ela ferventar a 97 ou a 102, e essa sua hipótese já é falsa, dentro daquela visão da ciência tradicional. Porém, se isso acontece na visão da aplicação do princípio de falseabilidade que o Popper propõe, então isso é a demonstração de que é um conhecimento verossímil, ou seja, próximo da verdade, por estar sendo negado por um fenômeno em determinada circunstância. Se a gente for ver, nada pode falar que é verdadeiro, porque tudo, dependendo do ponto de vista de um, é um jeito, do outro. Porém, o preservativo para que não haja um relativismo, né, ou seja, a crença em que cada um tem o seu cada um tem a sua verdade, e em que, entendo várias verdades, na verdade não tem verdade nenhuma, né? Para fugir a essa crença, a esse problema do relativismo, o Popper, além de propor a abordagem racionalista, ou seja, o uso da razão, né, e dos métodos científicos experimentais e do próprio princípio de falseabilidade, ele defende que o racionalismo seja crítico e revisionista, ou seja, sofra constantes revisões, tanto do autor quanto da comunidade científica,
De preferência, quanto mais acirrada, quanto mais violenta e brutal for a crítica, melhor ainda, porque se a teoria sobreviver, mesmo que com pequenas modificações, é sinal que ela tem algum grau de verdade, por isso que é considerado um conhecimento científico, mas acima de tudo, ele defende que o conhecimento possa, como que eu posso dizer, que o conhecimento ele possa ser, fugiu a palavra, que esse conhecimento ele possa ser racionalista, crítico, objetivo. O que vem a ser o conhecimento objetivo? Que nas teses anteriores ele menciona. É aquele conhecimento que não depende das nossas impressões pessoais e subjetivas. Aquelas que são fruto da nossa maneira específica de ler a realidade e de ter aquela participação psicológica que vem da interioridade da nossa consciência. Mas sim aquele conhecimento que, ao ser comentado intersubjetivamente, seja transmissível e acessível a qualquer pessoa que use o método racional. Professor, você está com um aluno só? Por enquanto, sim. Seguinte, esse projetor está com um problema. Sim. Nós estamos tentando Só um fazer...